esperar uns 2 minutinhos, a gente já começa, tá? Se vocês tiverem algum motivo de oração, alguma coisa, podem escrever, que daí eu já faço. Tá, não leu? Então eu vou fazer a leitura do texto, acho bem importante pra gente poder até conhecer, né, essa passagem. Também mais uma fase difícil, né, Ângela? Mais firme aqui em oração por elas, tá? Vai dar tudo certo. Fala pra ela, isso é legal sempre falar, que a gente tá orando, que Deus tá no comando, né? Até pra fortalecer nesse tempo aí, tá bom? Oi, boa noite, boa noite. Então vamos orar, porque senão a gente se estende muito e acaba passando o tempo, né? Quem for entrando depois, isso é legal, porque isso fortalece a pessoa, isso é bem bom. Vamos orar então, daí a gente começa pra gente não se perder no tempo, tá? Pai, obrigada, Senhor, obrigada por mais esse dia, obrigada pela tua presença aqui, por cada uma, que possamos aprender mais hoje de ti, que possamos tirar ensinamentos que possamos usar em nossas vidas, no dia a dia, com a nossa família. Abençoa, Pai, cada enfermo que a gente tem colocado aqui em oração, o Davi, a Fabiane, a Isabela, a Mônica, a Sofia, o seu Ari, a Dona Esther, o seu Hélio, que a tua mão esteja sobre cada um. Quero colocar também o Frederico, que precisa, Deus, de cura, que o Senhor abençoe. Ah, Deus, queremos também te agradecer, te louvar pela vida da Fer, vai ser um novo tempo na vida dela e da sua família, que seja muito especial e que ela possa viver os teus propósitos também na vida profissional. Obrigada, Senhor, esteja conosco aqui e que possamos tirar as distrações agora, para que possamos de fato aprender mais de ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Ah, que legal. Que ela possa entrar, sim, e dar o testemunho dela de cura, né, Ângela? Então, vamos lá. Eu nem separei o versículo para compartilhar com vocês, que também foi bem corridinho aqui. Eu queria ter separado, mas acabou que não deu tempo. Então, vamos direto à palavra, tá? Então, o nosso estudo de hoje está lá em 1 Reis 17, do versículo 7 até o versículo 16, tá? Então eu vou fazer a leitura para daí explicar um pouquinho. Então vamos lá. A viúva de Sarepta. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o seu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o seu Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Então, assim, quem era Elias? Um profeta que conhecia as escrituras e que tinha comunhão com Deus. Então, Deus sempre trazia revelação, né? No Velho Testamento a gente pode observar que esses profetas eram a voz de Deus na terra. Então ele recebeu uma orientação do Senhor para que ele fosse para a cidade de Sarepta e que lá ele ia encontrar essa viúva e que ele tinha que fazer exatamente como o Senhor tinha lhe ordenado. Então ele foi para Sarepta
encontrou essa mulher, pediu água, ela prontamente serviu e na sequência ele pediu esse pão, né, esse bolo que ela fosse preparar. E aí vem a queixa da viúva. Mas eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de farinha e azeite para fazer uma última refeição para mim e para o meu filho. E na sequência a gente vai morrer, porque nem chove mais nessa cidade e a gente não tem mais nada. E aí o que o profeta fala para ela? Vá, não tenha medo e faça conforme eu tô te orientando. Então, o que essa palavra nos ensina, né? Primeiro, obediência. Essa mulher, ela obedeceu o profeta. O que ela falou ali nos primeiros versículos? O Senhor, o seu Deus, sabe que eu não estou mentindo. Então, ela sabia que ele era um profeta e que esse Deus era muito poderoso. Então, quando ele lhe pediu algo que parecia impossível, né, aos olhos humanos, imagina a gente não ter mais nada para comer, obviamente a gente iria pensar em quem? Nos nossos filhos, né? Para depois a gente pensar em qualquer outra pessoa que fosse. Mas essa mulher, ela ouviu a orientação do profeta, ela foi para casa e ela preparou esse pão, esse último pão, e levou para o profeta. Então aí, primeira lição, obediência. Independente do que a gente vem vivendo, do que a gente vive, a palavra nos ensina que a gente precisa obedecer, né? Será que a gente seria essa mulher que ia abrir mão dessa refeição para abençoar o profeta? Segunda lição, confiança. Ela confiou no Deus do profeta. Então, antes da gente ver o milagre acontecer, muitas vezes a gente precisa confiar. Porque a fé é o quê? É a certeza de coisas que a gente não vê, mas que a gente sabe que vai acontecer. Então aqui é uma lição sobre fé. A fé é confiar. Confiar nesse Deus que pode transformar todas as coisas, que pode aumentar a farinha da botija, o azeite, né? Aliás, o azeite da botija e a farinha da vasilha, que a gente possa ser essa viúva, assim como essa viúva, que a gente, independente da situação que a gente esteja vivendo, seja de escassez, seja de doença, enfim, que a gente possa confiar nesse Deus. E por último, eu creio que uma lição também muito importante é que ela deu o pão. Então isso mostra o que é generosidade. Será que a gente abre mão de coisas, às vezes até financeiras, né? Será que a gente abençoa o próximo? Será que a gente tem se dispõe de algo para doar? Porque ela doou a última coisa que ela imaginou que ela tinha. Porém, aqui nessa palavra, o que eu vejo? Que antes mesmo dela ir preparar a última refeição, na hora que ela decidiu confiar e obedecer, o milagre já tinha acontecido. Então, é uma lição muito importante. Eu acho que quando a gente confia e obedece, o milagre acontece antes da gente chegar em casa. Então, assim, antes dela chegar em casa para preparar essa refeição, a farinha já tinha multiplicado naquela vasilha e o azeite já tinha transbordado naquela botija, porque ela decidiu confiar. Então a confiança em Deus faz isso, faz a gente ver o milagre acontecer, né? Então hoje é sobre isso, é sobre confiar, obedecer e doar, se doar, ser generoso. O Senhor, ele se agrada quando ele vê que o nosso coração é generoso, quando a gente abre mão, às vezes, de algo que a gente acha tão importante, mas que ele pede pra gente, porque quando a gente está em comunhão com a gente, com ele, a gente pode ouvir a sua voz sussurrando: eu quero que você dê isso, eu quero que você abra mão disso. E se a gente não consegue abrir mão, significa que aquilo ainda é algo muito importante, ainda é um ídolo em nossas vidas. Então, que a gente possa refletir: será que a gente está disposto a abrir mão de tudo por Deus? Que Deus está em primeiro lugar em nossas vidas? Porque se Ele estiver em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Mas para isso a gente precisa abrir mão dos nossos desejos, da nossa família, de tudo que Ele pedir. Porque Ele sabe aonde está o nosso coração. Então, assim, que a gente possa alinhar isso com o Senhor. Essa viúva, mesmo passando por um tempo de escassez tão grande,
onde ela tinha certeza que ela ia fazer uma última refeição com o seu filho e depois ela ia morrer. Mesmo assim, ela decidiu confiar. Logicamente, a Bíblia traz esses extremos para a gente poder firmar a nossa fé, para a gente entender assim, será que eu conseguiria ir a esse extremo também por Deus? Porque Ele é dono de todas as coisas, né? Ele é dono do ouro, da prata e de tudo que tem aqui. A gente não é dono nem do nosso respirar. Agora há pouco a gente já orou pelos enfermos, então assim, será que a gente tem capacidade de curar um enfermo? Não. A medicina está aqui, a medicina ajuda, claro, mas quem que dá a última palavra? É o Senhor. Então que a gente possa colocar o Senhor nessa posição de soberania, de que Ele é dono de todas as coisas, para que a gente possa alinhar todas as outras coisas, né? Todas as outras coisas têm que estar abaixo de Deus. E Ele vai fazer, acrescentar todo o resto. Então, muitas vezes, a gente não abre mão de algumas coisas, essas coisas se tornam ídolos, esses ídolos acabam roubando o nosso tempo, o nosso coração, o nosso doar, o nosso obedecer, e as coisas ficam desalinhadas. Então, que a gente possa, todos os dias, Senhor, aonde está o meu coração? Me mostra. Tá nas riquezas do mundo. Me ajuda a tirar o meu coração desse lugar, Senhor. O que eu preciso fazer para transformar o meu coração? E Ele vai falar dentro de nós. A gente vai sentir aquela voz, não, você precisa doar, você precisa entregar isso, e que a gente possa entregar, porque com certeza Ele vai acrescentar muito mais do que a gente imagina. Amém? Então, assim, sobre obedecer, sobre confiar e sobre doar. Essa viúva, ela entendeu o princípio, né, de confiar em Deus e de viver a fé. Exatamente, Ângela, viver a fé, a gente não tá vendo, mas a gente sabe que o nosso Deus pode fazer muito mais do que a gente pode ver, né? Então é sobre isso. Na verdade, todas as semanas a gente fala sobre fé, porque a gente só vai estar alinhado com Deus quando a gente tiver a fé firmada nele. Então, muitas vezes a gente tem medo, a gente tem dúvida, porque a gente é ser humano, a gente é carnal, a gente vive as inseguranças do mundo. Mas que a gente possa, em nossas orações, pedir isso para o Senhor. Pai, transforma o meu coração, faz eu enxergar pelos olhos da fé e não pelos olhos aqui, né, do mundo. Deus vai transformando tudo isso. Só Ele pode transformar o nosso coração. A gente sozinha não é nada. Certo, meninas? Feliz porque eu vi algumas novas aqui. Obrigada, meninas. Que tenha sido edificador para todas vocês. Que cada dia seja... eu falo, a gente não está aqui para competir com ninguém. A gente está aqui para mudar o nosso coração cada dia. Então, que a gente possa todos os dias se santificar mais um pouquinho, aumentar a nossa fé mais um pouquinho, viver como essa viúva de Sarepta, confiando em Deus, obedecendo e decidindo ser generoso, porque é uma decisão também, né? Que a gente possa, mesmo sem enxergar, às vezes, a solução, entregar e descansar no Senhor, porque Ele pode sim transformar todas as coisas. Amém? E mais uma vez eu quero dizer que vocês podem também pedir alguma coisa ali para mim. Às vezes tem algum estudo que vocês queiram falar, né? Que eu possa falar, ensinar um pouco mais, que haja um compartilhar maior de vocês também, tá? Tem um grupo lá de WhatsApp, então para quem quiser participar, pode colocar o número lá no direct. Esse grupo lá do WhatsApp não fica mandando 1000 mensagens. Eu, às vezes, coloco lá algum testemunho de cura. Às vezes eu coloco um devocional, mas é algo bem leve, tá? Então, para quem quiser participar, é só colocar o número do direct. E amanhã essa live vai estar lá também no YouTube, tá? Então, para quem quiser compartilhar, podem colocar daí, passar para as amigas, enfim. Tá bom, meninas? E eu espero que todas aí fiquem bem. Obrigada, Ali. Que vocês possam comemorar muito aí a vitória da Fer, tá? Muito feliz por vocês. Amigas, um beijo, fiquem com Deus e durante a semana daí eu vou compartilhar aí com vocês o que a gente vai estudar na próxima semana, tá bom? Um beijo.